Boa noite, hoje é o nosso 8º dia de oração e consagração, orando por 2026. E hoje nós vamos meditar no texto que está em Mateus 7, 24 em diante. No título da minha Bíblia está escrito, os dois fundamentos. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta parábola, ela traz uma reflexão conclusiva após os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Um pouco antes de falar desta parábola, Jesus está encerrando o Sermão do Monte dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vocês que praticam o mal. O Senhor está mostrando que aquele que faz a vontade do Pai realmente está debaixo do seu senhorio. Então Jesus faz essa conclusão que existem dois tipos de pessoas aqui nesta parábola. Ambos ouvem a palavra de Deus. E ambos constroem uma casa. Porém, um ouve a palavra de Deus e pratica. E esse que pratica a palavra do Senhor, este é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que aí sopra os ventos, sopra a tempestade, os rios, e essa casa não cai, porque foi construída sobre a palavra de Deus, foi construída sobre o fundamento que é Cristo. Porém, ele diz que o outro homem também construiu algo. Ele ouve a palavra, mas ele não pratica. Porém, ele também está construindo, mas ele está construindo a sua vida sobre a areia. E este também passa por tempestades, também passa por rios, transborda os rios, passa por lutas, mas essa casa cai. Então Jesus está dizendo que ouvir a tua palavra e não praticar não é suficiente para ter uma vida alicerçada e fundamentada na palavra de Deus e fundamentada em Cristo. O que fundamenta a nossa vida em Cristo é ouvir e obedecer a sua palavra. Então, ambos construíram, ambos tiveram a alegria de conquistar uma casa, de ter uma casa, mas uma permaneceu e a outra ruiu. Então, reconhecer que Cristo é o fundamento para termos uma casa firmada é o princípio de todas as coisas. Então, ouvir a palavra do Senhor e obedecer e praticar é estabelecer o fundamento correto para a construção da nossa vida, da nossa história, da nossa família. Em Salmo 127:1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse texto mostra que se o Senhor não estiver à frente da nossa história, daquilo que nós vamos fazer, se nós não consultarmos o Senhor, se Ele não for o verdadeiro construtor da nossa vida, nos orientando nessa construção, em vão vamos fazer qualquer esforço. Por isso que é muito melhor a gente construir algo no centro da vontade de Deus. Este lugar é o lugar mais seguro. Por isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O Senhor Jesus também confirma sobre isso, sobre Ele governar a nossa vida, sobre Ele ser o Senhor da nossa vida. Um pouco antes da parábola dos dois fundamentos, Jesus está falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então existe um governo, um senhorio de Cristo na nossa vida, quando realmente nós obedecemos, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus e do discernimento para realmente edificarmos a nossa casa e ela ser estabelecida. Aqui é bem claro, com a sabedoria a gente constrói. Porque a sabedoria nos dá a capacidade de saber, de ver a partir da lente do Senhor, dos olhos do Senhor. E a Bíblia também diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, quando eu temo ao Senhor, eu honro a tua palavra,
eu observo os teus mandamentos, o Senhor vai me dando sabedoria. E a sabedoria nos habilita, nos capacita para construir, edificar a nossa casa, a nossa vida. Porém, o discernimento, ele consolida essa construção. Ele consolida esta casa. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A palavra de Deus também nos diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Para que a gente possa realmente proteger a nossa casa, a construção, aquilo que Deus nos deu, seja a nossa casa, a nossa família, seja os filhos, seja a empresa, seja o trabalho, para que possa ser guardado, nós precisamos do discernimento, porque o inimigo vai tentar entrar pelas brechas, pelos tropeços, e muitas vezes ele pode usar até pessoas que nem sabem que está sendo usada pelo inimigo. E a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o inimigo que age através das pessoas e das circunstâncias, das situações. Por isso que nós precisamos clamar por sabedoria e por discernimento, porque somente com a sabedoria e com o discernimento nós vamos conseguir fundamentar a nossa casa na rocha. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela nos capacita a ter discernimento para fazer escolhas, para discernir os nossos pensamentos. Quantas vezes o inimigo sopra um pensamento, uma ideia na nossa cabeça que não vem de Deus? Para discernir o propósito do coração. Não só o nosso, mas também daquilo que está ao nosso redor. Então nós precisamos orar por isso. Que a gente possa ter sabedoria e discernimento para construir a nossa vida na rocha que é Cristo. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Que o Senhor venha guardar e nos ensinar também a proteger tudo que Ele nos entregou. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as finanças, o nosso chamado, a essência que Ele colocou em nós, e que o Senhor venha nos blindar a nossa casa, blindar a nossa vida. Porque se o Senhor não guardar a cidade, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em vão vai vigiar a sentinela. Que o Senhor venha nos guardar. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós sabedoria e discernimento. Que o Senhor venha guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Porque nós entendemos na Tua palavra que se o Senhor não guardar, em vão vamos vigiar. Se o Senhor, Deus, não edificar a nossa casa, se o Senhor não nos der a sabedoria e o discernimento para edificarmos e estabelecermos, em vão vamos fazer os esforços. Por isso nós te pedimos, reconhecendo que nós precisamos de Ti. E nós declaramos nesta noite, Senhor, que nós tomamos posse, Senhor, desta palavra para a nossa vida, para a nossa casa. E nós edificamos a nossa casa na rocha que é Cristo. E nós profetizamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Que você possa, aí na sua casa, orar também com a tua família. Eu coloco sempre louvores na descrição do vídeo, relacionados à mensagem da palavra que nós meditamos no dia. Que você possa colocar esses louvores, declarar o louvor na tua casa. A adoração, ela abre os céus. Então, que você possa também estar orando, né, juntamente com a tua família. Chama a tua família, ore com ela, declare a palavra e que você seja muito abençoado, em nome de Jesus.